Do nosso Deus, o canal Frutificar começa com mais uma exposição para você e nós iremos continuar na mesma linha que estávamos na semana passada. Vamos falar mais sobre a parte de arrebatamento. Faremos uma série. Querido, se você quiser maratonar, se você quiser ficar vendo tudo sobre isso, ou até mesmo se você quiser comentar, você pode comentar, nós estaremos aqui à disposição para falarmos sobre um assunto que seja do seu interesse. E dessa vez nós iremos falar sobre a visão pré-tribulacionista. Será que você conhece sobre isso? Eu não vou hoje falar sobre o texto base exatamente porque são tantos versículos que falam sobre essa visão que nós ficaríamos aqui falando tanto e o nosso texto base ficaria sem sentido. No entanto, eu vou dar aqui pelo menos uns textos que são principais dessa visão. Eu não vou falar de todos, como eu estou dizendo aqui, porque são muitos versículos que são utilizados para poderem embasar essa visão pré-tribulacionista. Então, continue conosco. Se você já gostou do assunto, já se interessou, fique até o final, se inscreve no canal, mande aqui para sua rede social, para quem você desejar, quem gosta de assuntos bíblicos. Então aqui vamos para mais uma exposição do canal Frutificar, começando agora. Bom, amados, eu gostaria de falar sobre, primeiro, o surgimento dessa visão pré-tribulacionista que começou no século XIX. Deve-se dar a seguinte ressalva que não tem nenhum registro anterior, desde o século I até o século XIX, que tenha qualquer tipo de pessoa que estivesse ali tendo esse tipo de abordagem em relação à visão pré-tribulacionista. A princípio, também quero dizer de que não irei aqui falar qual é o que deve ser um, o que deve ser o outro. Você, através das escrituras, você vai analisar e através de tudo que eu disser aqui, você vai então entrar no seu entendimento e saber qual de fato você entende que é certo. Se é o pré, e na semana que vem eu vou falar do pós-tribulacionista. Tá bom, queridos? Mas então, para falar aqui, eu vou falar quem foi a primeira pessoa que tocou nesse assunto, que é sobre o pré-tribulacionista, que foi uma jovem chamada Margaret MacDonald. Queridos, ela começou com essa visão e um jornalista chamado Dave MacPherson, ele escreveu um livro sobre esse assunto, falando sobre a origem do arrebatamento secreto. E ele escreve, que ele tinha encontrado ali uma jovem escocesa chamada Margaret MacDonald, e que teve uma revelação particular na Escócia, isso no ano de 1830, e através disso ela tinha ali descortinado, falando que os cristãos seriam capturados nos ares por Cristo. Isso antes do dia do anticristo. O Senhor então capturaria os seus fiéis nos ares, isso antes de que o anticristo viesse reinar. Essa visão, queridos, ela antecede ao que realmente foi a pessoa que foi o líder do movimento pré-tribulacionista, que foi John Nelson Darby. Esse daí, ele veio logo depois, ele acompanhou todo o desenrolar do que foi das visões de Margaret, de tudo aquilo que ela entendeu, até porque tinham sim contato com ela, e ali então ele veio a aperfeiçoar esse tipo de visão que a Margaret teve. Até porque Margaret, ela entendia de que somente uma parte dos cristãos seriam levados, não seriam todos. Mas já Darby, que veio a ser o líder desse movimento, ele veio a entender que todos seriam levados, todos os cristãos seriam levados nesse arrebatamento. Ou seja, para Margaret, o arrebatamento seria parcial dos crentes, e na visão de Darby seria um arrebatamento total de todos os crentes ali nesse caso. E esse foi então a visão que até hoje perdura. As pessoas, apesar de terem ainda alguns que ainda defendem, ou então até mesmo têm entendimento sobre arrebatamento parcial, mas tem outros que já entendem sobre a visão de Darby. Agora, entendam, queridos,
que ele foi o líder do movimento também do dispensacionalismo. E eu acho interessante que você, que é uma pessoa que gosta de estudar as Sagradas Escrituras e gosta também de estudar historicamente, possa também buscar esse assunto. Se você quiser, eu posso falar sobre o dispensacionalismo, o que é, quais são as formas de pactos, quais foram os pactos que Deus fez, e aí você vai, de repente, você vai ter um entendimento muito melhor. Mas se você quiser, eu peço que você comente, você então coloque aí no nosso comentário. Ainda continuando, queridos, eu tenho certeza que você agora vai se identificar mais com essa visão pré-tribulacionista, porque você já deve ter ouvido falar que tinham carros que eles ficavam com aquele adesivo. Se por acaso este carro estiver desgovernado, é porque o seu motorista foi arrebatado. Então, isso foi um slogan que, quando essa visão ela estourou, muitas pessoas começaram a utilizar até nos seus veículos, né, que aquele carro poderia ficar desgovernado, ou até mesmo, né, porque o motorista não estaria ali. E nós temos aí também a força dos filmes. Tiveram filmes também que foram feitos, como o filme Arrebatamento com David White, teve também o Left Behind, que é o Deixados para Trás, que teve ali pelo menos uma sequência de 3 filmes, onde tem vários livros que falam sobre essa visão e que seria uma história, né, para que pudesse conjecturar ou até mesmo dar o exemplo de como seria. Bom, queridos, falado isso, dentro dessa visão do pré-tribulacionismo, nós temos aí o chamado arrebatamento secreto. O que seria isso, queridos? Seria aquele entendimento de que a primeira vinda de Jesus, ela seria secreta, ninguém saberia. Somente aqueles crentes fiéis que estivessem preparados, eles seriam levados, e aí os que não fossem fiéis ficariam aqui na terra, mas ninguém saberia. Como você já deve ter visto no filme, você deve ter visto ali que nos filmes eles colocam como se as pessoas fossem levadas assim, muito rápido, como diz ali a palavra, no piscar de olhos, e automaticamente quando as pessoas olhavam ali, viam as suas roupas dobradas, ou então ali as roupas ali, mas a pessoa não estava mais ali. E aí de repente eram crianças, eram idosos, eram jovens, eram adultos, todos ali sumindo sem nenhuma explicação. E as pessoas se perguntando, mas cadê? Onde está essa pessoa? Meu Deus! E a base bíblica que dão para essa palavra é em Mateus, no seu capítulo 24, versos 40 e 42. Olha o que diz: estando 2 no campo, será levado um e deixado o outro. Estando 2 moendo no moinho, será levada uma e deixada a outra. Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, queridos, esse é um dos versículos que dão base para o arrebatamento secreto. Eu vou falar de um segundo aqui. Como eu disse logo no início, eu não vou conseguir falar todos os versículos que são embasados para poder falar sobre a visão pré-tribulacionista, mas se você tiver mais interesse, a gente pode fazer um segundo vídeo, uma segunda parte, podemos falar um pouco melhor. Mas a visão, ela está embasada de que o arrebatamento da igreja ocorre antes da tribulação. E o que acontece? Ocorre o arrebatamento e ocorre a segunda vinda de Cristo. Na segunda vinda, ela é vista por todos. Já no arrebatamento, que é o primeiro momento, é secreto. A pessoa vai até Cristo nos ares e somente os crentes fiéis estão indo. E os outros que não são, só vão perceber que foram. Outro versículo que fala aqui, queridos, Mateus capítulo 24, verso 44, olha o que diz: por isso, estai vós apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não penseis. Então, é mais uma palavra que está dando ênfase de que esse momento, né, seria um momento do qual a pessoa não poderia prever, mas eu quero que você leia na sua casa texto, contexto, porque aqui, como eu estou dizendo para vocês, eu estou lendo aqui versículos que são utilizados pelos pré-tribulacionistas. Então, eles utilizam esses versículos e eles falam que é sobre isso.
Agora falando sobre a parte que eu já tinha mencionado sobre arrebatamento e segunda vinda de Cristo, seria o seguinte, como eu disse aqui, arrebatamento, ele é a retirada da igreja da terra para o céu, e a segunda vinda é o resgate de Israel durante o Armagedon. Então, queridos, são esses dois acontecimentos. E nesse caso, no segundo, que é a vinda de Cristo, a segunda vinda, já é o caso que não é secreto, é um caso onde todo olho verá, todo olho poderá contemplar a Cristo. Bom, queridos, também nós temos, queridos, 2 versículos aqui, já no Antigo Testamento, onde fala em Zacarias, capítulo 12, verso 10, parte B, que fala que olharão para aquele a quem transpassaram. E também em Isaías, versículo 9, verso 6, que diz, e todos os judeus vivos na terra reconhecerão seu Messias, que retornará como Deus forte, Pai da eternidade. No primeiro momento aqui nós estamos embasando o arrebatamento de que o momento, ele vai ser um momento assim, bem de surpresa. E aqui, já no Antigo Testamento, está dizendo que no momento os judeus reconhecerão o Messias, aquele que foi transpassado, aquele que é o Deus forte, Pai da eternidade. Então, se você olhar também, queridos, e eu convido isso, e eu digo mais uma vez para os amados, que eu não tenho como falar de todos os versículos, até porque no próprio canal nós temos aqui estudos que falam sobre a vinda de Cristo. Tem um estudo aqui que fala sobre a vinda de Cristo, onde eu vou falar sobre 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 5, eu peço que você olhe, porque a defesa, porque a base do pré-tribulacionismo também está em 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 1, em alguns versículos, 1 Tessalonicenses, no seu capítulo 4, você pode ver ali também que há muito versículo que tem toda uma conotação de que eles defendem de que tudo isso será de uma forma surpresa, de que a pessoa tem que estar atenta. E em segundo também você veja por último 1 Tessalonicenses no seu capítulo 5 e seus versos, e você vai ver que também é uma base dos quais eles se utilizam para falar sobre isso. Mais uma vez, leia o texto, leia contexto, tente entender, veja no canal, porque já tem alguma coisa falando sobre a vinda de Cristo, e lá eu falo algumas coisas dos quais você pode até entender sobre o que na verdade cada versículo está dizendo e qual é o contexto disso tudo. Bom, queridos, falar que a tribulação é posterior é praticamente dizer que nenhum cristão fiel experimentará o momento da hora de provação da grande tribulação. Por quê? Uma coisa que eu queria aqui deixar claro é que tribulação, você vê que Paulo faz menção de que seríamos atribulados. Tribulação, queridos, isso aí acontece em todo o tempo. Desde os tempos de Cristo, isso acontece, isso já estamos em tribulação, queridos. Mas a grande tribulação é o grande evento separado que ocorrerá somente esta vez, onde Cristo fala que em nenhum outro momento teria. Então, eu quero que vocês também tenham isso em mente, de que tribulação, isso daí até hoje você, eu e muitos outros passam. Agora, a grande tribulação, esse é um evento totalmente exclusivo, separado, do qual Cristo ali colocou bem definido o que aconteceria. No entanto, nessa visão pré-tribulacionista, ela narra de que os cristãos fiéis, eles não experimentarão a grande tribulação. Quando for ali acontecer o reinado do anticristo, quando for ter o momento ali dos 7 anos, onde vai ter um momento de paz, um momento de guerra e tudo, muitas outras coisas, segundo eles, a igreja fiel estará nos ares, e aqueles que não vigiaram e aqueles que estiveram desapercebidos estariam aqui, para que aqui, durante a tribulação, eles pudessem ter a oportunidade de salvação no final dela. Então, queridos, veja o que diz a palavra em 1 Coríntios, no seu capítulo 15, versos 51 até o 53.
ele diz: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade e que isto que é mortal se revista da imortalidade. Então aqui também é mais um momento onde eles dão base para dizer que esse evento algumas pessoas experimentarão e outras não, porque ali dizem que nem todos dormiremos, né? E tem ali dizendo toda essa parte que vai acontecer num abrir e fechar dos olhos. Bom, queridos, eu gostaria de passar mais um versículo, porque esse versículo também é defendido. Se encontra em Apocalipse, no seu capítulo 3, versos 10 até o 11. Ele diz o seguinte: como guardastes a palavra da minha paciência, também eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo, para tentar os que habitam na terra. Eis que venho sem demora, guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Veja o detalhe que os pré-tribulacionistas defendem. Eles dizem que também eu te guardarei da hora da tentação. E eles entendem que a hora da tentação que há de vir sobre todo mundo é o evento da grande tribulação. Ou seja, esse ato de guardar seria de livrar, seria de fazer com que eles não passassem pela grande tribulação. Então, essa visão, ela vem sendo desenvolvida desde o século XIX, ganha grande força, muita força mesmo, e muitas pessoas hoje defendem com unhas e dentes essa visão pré-tribulacionista. Eu gostaria de ficar aqui falando muito mais sobre esse assunto, dando a entender como tudo aconteceria. Gostaria de falar sobre vários temas, sobre o arrebatamento, sobre o que vai acontecer, sobre os 144 mil selados, sobre as duas testemunhas, tanta coisa que nós temos para falar. Se você desejar, podemos fazer estudos sobre cada um deles. É só você mais uma vez comentar, se inscrever no canal, enviar na sua rede social, chamar todos aqueles que gostam das Sagradas Escrituras e vamos aqui falar do Evangelho que não pode parar, queridos. Agora eu deixo para você essa pergunta. Faz sentido para você a visão pré-tribulacionista que começou com Margaret MacDonald? Bom, eu espero que você possa ler a palavra, possa ali entender e através do Senhor você possa ali ter o seu entendimento. O canal aqui ele vai ficando com a visão de Cristo e a visão de Cristo é clara. Então, que Deus possa abençoar cada um de vocês, que possa trazer o entendimento, a paz e a graça. Em nome de Jesus.